Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre Manuscrito, da Alana Pereira, que eu li, está disponível no Kindle Unlimited. E esse livro é a continuação de Retalhos, que quem me acompanha aqui lembra, foi o primeiro dark romance que eu li, que foi uma experiência bem legal de leitura para mim, muito diferente do que eu estou acostumada a ler, principalmente, né? E quem me acompanha aqui também sabe que eu passei a leitura inteirinha falando o quanto eu achava que dark romance não era meu estilo, mas eu simplesmente não consegui largar o primeiro livro e eu fiquei completamente surtada com o final. Eu precisava saber o que ia acontecer com os Zeus, com a Aurora. Mas assim, esse resumo vai ser um pouquinho diferente do que eu estou acostumada a fazer e o que vocês estão acostumados a ver por aqui, porque eu não vou soltar todos os pontos e informações que tem na história, já que tem tanta coisa ruim acontecendo com esses coitados, tanto nas memórias do passado dos dois, como no presente mesmo, que eu tenho certeza que o vídeo ia cair, até mesmo a minha conta poderia ser derrubada de tanta coisa que acontece nessa história. E assim, o livro começa com a Aurora completamente fora de si, surtada, só que em casa. E depois nós vamos voltando aos poucos para a linha do tempo do que exatamente foi acontecendo com ela nesse um ano em que ela passou sequestrada pelo Jin e pelo Luke, que é um dos irmãos dos Zeus. E ela tem ali os momentos de sanidade dela, onde ela mesma diz que ela está fingindo ser normal, mas tem dias em que as lembranças fogem do controle, ela simplesmente fica incomunicável. E assim, eu não posso nem descrever o quanto doeu, o quanto me agoniou ver o sofrimento dela e dos Zeus também, tipo, em momentos em que ela tentava se machucar ou em que ele precisava fazer ela se alimentar porque ela simplesmente não conseguia fazer isso sozinha para realmente manter ela viva. Mas apesar de tudo, o Zeus faz com que ela seja examinada de todas as formas possíveis, faça terapia, acompanhamento psiquiátrico, todos os tipos de tratamento possíveis para que ela possa melhorar. E isso vai acontecendo gradualmente devido a todo esse cuidado, esse acompanhamento, né? Ela se lembra de coisas específicas do tempo em que ela passou presa, que não são nem de perto tudo pelo qual ela passou lá, e tem vários furos na própria mente, na própria memória dela, de momentos em que o cérebro dela simplesmente bloqueou porque não dava para aguentar. E assim, a participação do Luke, que era uma resposta que eu esperava muito em todo o sequestro, enfim, não é explicada. Só que foi ele quem trouxe ela de volta quando ele descobriu que ela realmente era namorada dos Zeus. Só que em nenhum momento fica claro o motivo de ele ter participado de tudo isso. Ele só dá a entender que o Jin sabia algo muito específico sobre ele e também manipulou ele especificamente para que ele não percebesse que as coisas que a Aurora dizia sobre os Zeus, a relação deles era verdade, já que o Jin pintou ela como uma maluca, manipuladora, assassina, todos os tipos de coisa. E como ele ficou um bom tempo afastado dos irmãos, porque o Romeu colocou ele numa clínica de reabilitação sem contar para ninguém, ele foi soltar a Aurora num dia em que ele passou em casa, depois de mais de um ano, em que ele viu o Zeus desolado e o quarto cheio de fotos e coisas da Aurora, e ele percebeu que era verdade tudo aquilo que ela falava e que o Jin tinha enganado ele. E assim, por um tempo eles conseguem esconder o envolvimento do Luke em tudo isso, só que o Zeus percebe que tem algo de errado com essa situação. Então ela diz que ela vai contar o que aconteceu, omitindo o tal do motivo do Luke, que a gente não descobre, que eu penso que só vai ser falado no livro dele, mas que sim, ele estava lá, ele participou, mas ele também tirou ela de lá. Só que nisso o Luke surta e meio que ataca, e eu vou botar muitas aspas aqui, porque tipo, ele segura ela, mas ele não machuca ela de verdade e tal. Só que o Zeus vê bem nesse momento e isso faz com que a bomba estoure, todos os outros fiquem com raiva do Luke também por isso, mas a pedido da Aurora, que inclusive já perdoou ele, devido a esse passado que a gente não sabe, ele não faz nada
Ele, no caso, Zeus, apesar de ninguém mais confiar no Loki. E o maior medo do Loki era perder a família dele, então foi bem difícil. Só que assim, conforme o passado vai sendo contado, nós vamos entendendo aos poucos exatamente o esquema sujo que acontece em Grove Hollow há muito tempo, que inclusive nenhum deles, mesmo participando indiretamente, não fazia ideia, devido ao convento, às pessoas que eles conhecem, trabalham e etc. E o clímax da história acontece muito no final, porque o Malakai, que é uma pessoa que entrou na vida dos Zeus desde o momento em que ele saiu do convento, que treinou os Zeus para fazer o que o Zeus faz, que fez com que o Zeus treinasse o restante dos meninos também e tal. O Malakai vai mexer nos pauzinhos, ele empurra os Zeus em várias direções do caminho durante todo o livro, ele sabia de todo esse passado e ele inclusive era apaixonado pela mãe da Aurora, que foi o motivo de ele ficar tão obcecado e tão focado na vingança que ele consegue nesse livro. Só que assim, ele simplesmente se anuncia como prefeito da cidade e basicamente sequestra todo mundo pro joguinho dele. E nesse clímax, nesse final que eu estou falando, nós temos várias grandes revelações da história, muitas das respostas que eu também queria. Sobre, por exemplo, quem é a família da Aurora, quem abusou dela quando ela tinha os 16 anos, que o Mark, que é um dos irmãos dos Zeus, é irmão dela por parte do pai, o que exatamente acontecia naquele convento e por quê, e até mesmo o motivo de toda a prosperidade que essa cidade no meio do nada pareceu acumular por séculos, com pessoas políticos, empresários, pessoas muito importantes saindo de lá. Porém, depois de sofrerem basicamente o livro todo, eles conseguem se livrar dessa situação e nós temos a Aurora e os Zeus brincando de casinha, nas palavras do Mark, noivos, depois se casando e realmente sendo felizes com a questão de, tipo, desvendar toda a podridão desse lugar, sendo atribuída a outros e não mais como algo que estava impedindo a vida deles de acontecer. Então nós temos várias revelações sobre o Parker, sobre Grove Hollow, o convento é fechado. Então assim, temos várias resoluções dos problemas da história, né? Só que assim, eu gostei de todo o desenrolar, fico doida, porque assim, com o jeitinho da Alana, que é a autora, de sempre deixar a gente com gostinho de quero mais, já que a Aurora pode até ter perdoado o Luke, só que eu não perdoei, eu não achei aceitável o que ele fez. E eu fiquei novamente agoniada, querendo muito saber o que exatamente aconteceu com ela, pra ela ter perdoado. Tipo, qual é esse passado? Porque pra ela passar pano por uma coisa dessas, porque ela passou 1 ano presa, com todo tipo de coisa acontecendo com ela, gente. É só lendo pra vocês terem noção de tudo que essa menina passou nesse 1 ano. E ela perdoou o Luke por levar ela pra lá, sabe? Então, assim, mas se fosse pra fazer uma crítica, eu tive um problema real com os enormes capítulos falando sobre o passado deles. Eu entendo completamente a importância de tudo isso, o quanto era fundamental para a história, para as respostas, para o entendimento total dos personagens. Mas, meu Deus, eu me arrastei nesse passado por muito tempo e eu simplesmente não aguentava mais, sabe? Fora isso, eu fiquei muito feliz pelo final desse casal, sabe? Eles mereciam, eles precisavam dessa felicidade, dessa paz. Porque depois de ler ainda mais, né, tudo que rolou, não tem como não concordar que eles mereciam demais esses finais felizes. E vamos esperar por mais respostas no próximo livro. E é isso, gente. Espero que vocês gostem.